Hoje mergulharemos nas profundezas de Mais Esperto que o Diabo, uma das obras mais fascinantes e enigmáticas de Napoleon Hill. Deixe aqui nos comentários o livro que você quer ver a análise aqui no canal. Desvendando o Arquétipo do Medo. Uma análise profunda de Mais Esperto que o Diabo de Napoleon Hill. Introdução. O manuscrito perdido e seu contexto histórico. Mais Esperto que o Diabo não é um livro comum. Sua história é tão peculiar quanto seu conteúdo. Escrito por Napoleon Hill em 1938, logo após o enorme sucesso de Think and Grow Rich, 1937, o manuscrito foi supostamente suprimido por conselheiros próximos a Hill e pela própria família, que temeram a reação do público e da igreja à sua natureza controversa. A ideia de personificar o diabo e atribuir a ele a culpa pelos fracassos humanos era considerada perigosamente blasfema para a época. O manuscrito permaneceu escondido por mais de 70 anos, trancado em um cofre, até que a neta de Hill, Cheryl Poole, e o presidente da Fundação Napoleon Hill, Don Green, tomaram a corajosa decisão de publicá-lo em 2011. O contexto de sua criação é crucial. Era a era da Grande Depressão. O mundo estava mergulhado em medo, desespero e incerteza. Hill, tendo entrevistado centenas das pessoas mais bem-sucedidas do planeta, sentiu a necessidade de atacar a raiz de todo o fracasso, o próprio medo. Ele personificou esse medo na figura mais aterradora e universalmente reconhecida, o diabo, para criar uma metáfora poderosa e inesquecível. Esta análise se propõe a ir além da alegoria. Nosso objetivo é decodificar o diabo de Hill como um arquétipo psicológico, desconstruir seus 7 princípios de controle mental e, principalmente, detalhar minuciosamente o antídoto proposto por Hill, o princípio da definição de propósito. Análise da estrutura narrativa. O diálogo socrático moderno. O livro é estruturado como um longo diálogo entre Napoleon Hill, o repórter, e uma entidade que se identifica como o diabo. Esta não é uma escolha meramente literária. É pedagógica. Hill emprega uma versão moderna do método socrático, onde o questionamento persistente leva o interlocutor, e, por extensão, o leitor, a descobrir verdades por si mesmo. O diabo, longe de ser uma figura com chifres e tridente, é apresentado como uma inteligência etérea, um ser de energia negativa que não pode interferir fisicamente no mundo, mas que domina a humanidade através do controle mental. Ele é eloquente, arrogante, mas finalmente lógico e forçado a admitir a verdade quando confrontado com a razão. Essa personificação permite a Hill externalizar o inimigo interno de cada ser humano, tornando-o tangível e, portanto, derrotável. A narrativa segue um fluxo lógico. O encontro. Hill, em um estado de profunda concentração e quase meditação, invoca o diabo através de uma série de perguntas incisivas. A exposição. O diabo revela sua natureza, origem, métodos de operação e seu domínio sobre a humanidade. Esta é a seção expositiva, onde o problema é detalhadamente explicado. A confrontação. Hill, usando a lógica e o conhecimento adquirido em suas pesquisas, começa a desafiar as afirmações do diabo. Ele expõe as falhas em sua estratégia e revela a existência de uma fraqueza fatal. A solução. A conversa se volta para o antídoto, o princípio da definição de propósito. Hill força o diabo a admitir que os humanos que adotam este princípio se tornam imunes ao seu controle. A conclusão. O diabo, derrotado pela lógica, admite sua derrota e Hill retorna ao seu estado normal de consciência, possuindo o segredo para a liberdade humana. Desconstruindo o arquétipo do diabo de Hill. A personificação do medo. Aqui reside a primeira e mais profunda camada de análise. Quem é o diabo de Hill? Ele deixa claro que não é um deus do mal rival, mas uma criação humana. Sua origem. O diabo afirma ter sido um humano comum, o primeiro a se revoltar contra a força do infinito, termo de Hill para Deus do universo, e a declarar sua própria independência. Ao fazer isso, ele e seus seguidores foram exilados e perderam sua forma física, tornando-se energias negativas flutuantes. Esta é uma alegoria poderosa para o ego humano se rebelando contra a harmonia universal e criando seu próprio sofrimento. Sua natureza. Ele é pura energia negativa. Não pode criar nada. Só pode distorcer, corromper e destruir o que os humanos criam. Sua única fonte de alimento ou poder é a energia negativa emanada pelos humanos através do medo, da dúvida, da preocupação e de outras emoções destrutivas.
Seu objetivo final não é governar o inferno, mas escapar de sua existência miserável. Ele acredita que só pode fazer isso se conseguir controlar completamente a mente de cada ser humano, tornando a Terra seu próprio reino e usando a energia negativa coletiva para se rematerializar. Em termos psicológicos, é a metaforização do medo buscando dominar completamente a psique individual e coletiva. Portanto, o diabo é uma metáfora complexa para o medo primordial, o medo ancestral e irracional herdado ao longo das gerações. O ego descontrolado, a parte da mente que se separa do todo, é arrogante, temerosa e necessitada de controle. A voz interior negativa, aquele diálogo interno crítico e autodestrutivo que paralisa a ação. O inconsciente coletivo negativo, a acumulação de pensamentos de medo, limitação e fracasso da humanidade ao longo da história. Os 7 princípios do controle demoníaco. Como o diabo domina a humanidade. Hill, através do diabo, detalha com precisão cirúrgica os métodos usados para escravizar as mentes humanas. Estes não são truques mágicos, mas processos psicológicos perfeitamente identificáveis. O diabo opera através de hábitos de pensamento. Ele planta uma semente negativa, uma sugestão, e a faz crescer até que se torne um hábito automático. Os 7 princípios são: o hábito de caminhar sem um destino definido, drifting. Este é, segundo o diabo, o maior e mais fatal de todos os princípios. Drifting é a deriva mental, viver a vida sem um propósito claro, metas definidas ou um plano específico. O drifter é como um barco à deriva, totalmente à mercê dos ventos e correntes, influências externas. Ele é o candidato perfeito para o controle, pois sua mente vazia é facilmente ocupada por sugestões alheias. O diabo afirma que 98% das pessoas são drifters. A influência negativa de associados. O diabo trabalha através das pessoas ao seu redor. Ele usa pais temerosos, amigos cínicos, parceiros negativos e colegas de trabalho derrotistas para plantar sementes de dúvida e medo em sua mente. A pressão social para se conformar à mediocridade é uma de suas ferramentas mais poderosas. O medo da crítica. O medo do que os outros vão pensar ou dizer é um dos maiores paralisantes da ação. O diabo usa esse medo para impedir que as pessoas ajam de acordo com suas próprias convicções, forçando-as a viver uma vida de aparências e conformidade. A sugestão negativa. Este é o mecanismo básico. Através de notícias catastróficas, conversas pessimistas, música deprimente e qualquer forma de mídia que promova o medo, o diabo bombardeia constantemente a mente humana com mensagens negativas. A repetição faz com que essas sugestões se tornem crenças enraizadas. A tendência a procurar atalhos para a riqueza. O diabo promove a ganância e o desejo por riqueza rápida e fácil, como através de esquemas de pirâmide ou jogos de azar. Isso desvia as pessoas do caminho do esforço sustentado e do desenvolvimento de habilidades valiosas, levando-as ao fracasso e ao desespero, que são formas potentes de energia negativa. O egoísmo e a ganância desmedida. Ao incentivar o egoísmo extremo, o diabo impede a cooperação humana e a criação de alianças positivas. Uma pessoa egoísta está sempre em estado de escassez e medo de perder, tornando-a fácil de manipular. O hábito da indiferença e da cobiça. A indiferença é a falta de entusiasmo, ambição e autodisciplina. A cobiça é o desejo do que pertence aos outros, levando à insatisfação permanente. Juntas, elas criam um estado de apatia e ressentimento, onde a pessoa não tem força para agir nem paz de espírito para pensar com clareza. A conclusão chocante que o diabo oferece é que os humanos não são vítimas passivas. Eles são cúmplices ativos de sua própria escravidão. Ao aceitarem esses pensamentos negativos sem questioná-los, ao alimentarem esses hábitos diariamente, eles estão, efetivamente, assinando um pacto com o diabo, cedendo-lhe o controle de suas mentes em troca da ilusão de conforto e segurança que a deriva proporciona. O antídoto, o princípio da definição de propósito, The Principle of Definite Purpose. Aqui chegamos ao cerne filosófico e prático do livro. Se o problema é a deriva, drifting, a solução é a direção. Hill não apresenta um simples pensamento positivo. Ele apresenta um sistema rigoroso e demanding de autodomínio. O princípio da definição de propósito é a decisão consciente e irrevocável de A. Escolher um objetivo principal definido para a sua vida. B. Criar um plano definitivo para alcançá-lo. C.
Desenvolver uma mente inabalável, um Wavering Mind, para perseguir esse plano, independentemente de críticas, adversidades ou tentações para desviar. Vamos dissecar cada componente. A. O objetivo principal definitivo. Definite Major Purpose. Não se trata de um desejo vago como ser rico ou ser feliz. Deve ser específico. Construir uma empresa de software de segurança que fature R$5 milhões em 5 anos. Baseado em paixão, deve ser algo que você amaria fazer, mesmo se não fosse pago. Isso fornece a energia sustentável. Alinhado ao serviço. Hill era um ferrenho defensor da lei da reciprocidade. Seu sucesso deve vir de oferecer um serviço ou produto genuinamente valioso para os outros. A riqueza é o subproduto da criação de valor. Escrito, deve ser colocado no papel, com clareza e detalhes. A escrita cristaliza o pensamento e o torna real. B. O plano definitivo. Um objetivo sem um plano é apenas um desejo. O plano deve ser dividido em etapas. O grande objetivo é dividido em metas anuais, mensais, semanais e diárias. Flexível. Se um caminho se mostrar bloqueado, você ajusta o plano, mas nunca o objetivo final. Ação orientado. Cada etapa deve implicar uma ação física específica a ser executada. C. A mente inabalável, a chave mestra. Este é o elemento mais crucial e difícil de dominar. Ter um plano é inútil se você não tiver a disciplina mental para executá-lo frente aos obstáculos. Desenvolver uma mente inabalável significa assumir o controle total da sua mente. Você se torna o vigia da porta dos seus pensamentos. Nenhum pensamento de dúvida, medo ou negatividade é permitido entrar sem ser imediatamente questionado e substituído por um pensamento de fé e determinação. Praticar a autossugestão positiva. Diariamente, você deve afirmar seu objetivo e seu plano em voz alta, com convicção e emoção. Isso não é mágica, é reprogramação neural. Você está substituindo as sugestões negativas do diabo por sugestões positivas autoimpostas. Cultivar as 6 virtudes básicas. Hill lista 6 medos básicos que devem ser erradicados e substituídos por suas virtudes opostas. Medo da pobreza, fé na abundância. Medo da crítica, autoconfiança. Medo da doença, cultivo da saúde. Medo de perder o amor, amor próprio e incondicional. Medo da velhice, sabedoria e respeito. Medo da morte, entendimento da ciclicidade da vida. Formar um pacto consigo mesmo. Assim como os drifters assinam um pacto inconsciente com o diabo, você deve assinar um pacto consciente consigo mesmo. Um juramento solene de que não permitirá que nada nem ninguém desvie você do seu propósito. O diabo, quando confrontado por Hill, admite que é totalmente impotente contra uma pessoa que possui um propósito definido e uma mente inabalável. Tal pessoa para de emitir a energia negativa do medo, o alimento do diabo, e começa a emitir a energia positiva da determinação e da fé, que é como luz solar para um vampiro, ela o repele e destrói sua influência. Aplicações práticas e exercícios para o mundo moderno. A teoria é profunda, mas sua utilidade está na prática. Como implementar isso hoje? O exercício do propósito definitivo, sessão de 2 horas. Pegue um caderno. No topo, escreva: meu propósito principal definitivo de vida. Escreva, sem se censurar, tudo o que você ama fazer, seus talentos, o que você admira nos outros e que problema você gostaria de resolver no mundo. Sintetize isso em uma única frase clara e poderosa. Exemplo: meu propósito é usar minha habilidade de escrita e pesquisa para criar conteúdos que eduquem e inspirem milhões de pessoas a conquistarem liberdade financeira e pessoal. Escreva pelo menos 10 razões pelas quais você precisa atingir esse objetivo. A emoção é o combustível. O exercício do plano de ação, sessão de 1 hora. Abaixo do seu propósito, escreva meu plano para os próximos 5 anos. Onde você precisa estar em 5 anos para estar no caminho do seu propósito? Empresa estabelecida, livro publicado, etc. Que meta anual leva a isso? Que meta trimestral leva a anual? Que tarefa semanal leva a trimestral? Crucial. Qual é a primeira ação física que você pode fazer amanhã? Comprar um domínio, agendar uma reunião, escrever 500 palavras. A prática diária da mente inabalável, 15 minutos pela manhã e à noite.
Manhã. Leia seu propósito e seu plano em voz alta, com convicção. Visualize-se já tendo alcançado o objetivo. Sinta a emoção. Durante o dia, sempre que um pensamento de dúvida surgir, isso não vai dar certo, reconheça-o imediatamente como uma sugestão do diabo. Substitua-o conscientemente por uma afirmação do seu plano. Estou no caminho certo e cada dia me aproximo mais. Noite. Antes de dormir, revise o dia. O que você fez para avançar em direção ao seu propósito? Reafirme seu compromisso para o dia seguinte. Críticas e contrapontos. Uma análise equilibrada. Um pesquisador sério deve apresentar uma visão crítica. Mais esperto que o diabo não está isento de pontos fracos. Excessiva simplificação. A personificação do mal em uma única entidade pode ser vista como uma simplificação exagerada de problemas complexos da psique humana, como trauma, condicionamento social e desequilíbrios químicos. Negligência de fatores sistêmicos. A obra foca quase exclusivamente no poder do indivíduo, podendo negligenciar barreiras sistêmicas reais como pobreza extrema, discriminação estrutural e falta de acesso à educação, que podem dificultar imensamente a jornada de alguém. Tom absolutista. A divisão binária entre drifters, 98%, e pessoas de propósito, 2%, é uma generalização. A realidade possui nuances. Muitas pessoas têm propósitos parciais ou mudam de direção ao longo da vida. Potencial para autoculpa. Se alguém falha em implementar o princípio, a lógica do livro pode levar a uma autoculpa excessiva. Eu alimentei o diabo, sem considerar circunstâncias atenuantes. Contraponto. Apesar dessas críticas, a força do livro não está em sua precisão científica, mas em seu poder metafórico e motivacional. Ele serve como um choque necessário para sair da letargia. A mensagem central, de que assumir a responsabilidade por seus pensamentos e definir um propósito claro é o caminho para a maestria pessoal, permanece profundamente válida e poderosa, independente da alegoria usada para transmiti-la. Conclusão. O legado atemporal de Mais Esperto que o Diabo. Mais Esperto que o Diabo é muito mais do que um livro de autoajuda. É um tratado filosófico sobre a liberdade humana. Sua grande contribuição é externalizar e personificar o inimigo interno, tornando algo que pode ser identificado, compreendido e, finalmente, derrotado. A obra complementa e aprofunda Think and Grow Rich. Se pense e enriqueça é o como, a fórmula para o sucesso material. Mais esperto que o diabo é o porquê, a batalha mental que deve ser vencida para que a fórmula funcione. Ele ataca a raiz da questão, a natureza do medo. Seu legado é a ideia de que a verdadeira liberdade não é política ou financeira, mas mental. É a liberdade de escolher seus próprios pensamentos, independentemente das circunstâncias. É a coragem de definir um propósito audacioso e se agarrar a ele com uma determinação inabalável. A mensagem final de Hill é de esperança radical. O diabo, o medo, a dúvida, a negatividade, já está derrotado. Sua única arma é o engano. Quando o indivíduo decide usar o livre-arbítrio para tomar posse de sua própria mente e direcioná-la para um propósito positivo, ele não está apenas se tornando mais esperto que o diabo. Ele está se tornando mestre de seu próprio destino, o capitão de sua alma, e finalmente, livre. Com esta análise, espero ter honrado a profundidade e complexidade desta obra singular, oferecendo um guia detalhado não apenas para entendê-la, mas para vivê-la. O desafio agora, caro leitor, não é intelectual, mas prático. Qual será o seu propósito definitivo? Se gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se quiser adquirir o livro, o link está na descrição. Comente para o YouTube entender que o conteúdo é relevante.